Agora eu estou aqui para te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos. A gente tem conversado aqui sobre o fôlego de vida, que nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. E para falar do Espírito Santo na Bíblia, poderíamos usar vários livros, mas o livro de Atos é especialmente dedicado ao início da história da igreja e à ação do Espírito Santo na vida desses primeiros irmãos, dos apóstolos, das primeiras igrejas. Então eu quero convidar você para ler Atos 16, a partir do versículo 6. E a gente vai conversar sobre fôlego para tomar decisão, sobre o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos desafios que temos para decidir. E olha só, tem até a palavra aí na tela. Meu Deus, essa equipe está demais. Graças a Deus. Vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar novamente? Senhor, que esse Santo Espírito do Senhor, do qual temos falado aqui, que Ele haja na nossa vida, a partir da Tua palavra nesse momento, Senhor. Faça-nos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quem nunca esteve angustiado para a tomada de uma decisão importante? Quem de nós nunca se angustiou e orou e pediu a Deus a direção para uma decisão? E muitas vezes se viu sem saber o que fazer. Pois é, a nossa condição de sermos livres, Jean-Paul Sartre, eu vou ler aqui para não errar, um filósofo existencialista, ele diz que nós somos indivíduos livres e a nossa liberdade nos condena a tomarmos decisão por toda a vida. É justamente a nossa condição de livres que nos traz uma condenação, entre aspas. E a condenação é ter que decidir. Tem que tomar decisões a cada dia. Desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir, estamos decidindo, estamos fazendo escolhas. Temos que fazer opção por essa ou por aquele caminho, por essa ou por aquela situação. E é o tempo todo isso. Agora, existe uma coisa que nos aflige na tomada de decisão, e quando essa decisão ela é importante, ela é crucial, ela pode realmente mudar a nossa vida e mudar a vida de outras pessoas, e nós nos sentimos angustiados e a gente ora para Deus falar com a gente, para a gente entender qual é a vontade de Deus. E quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas comigo muitas, eu não sabia o que Deus estava dizendo. Eu não estava entendendo talvez o que Deus estava dizendo, ou simplesmente Deus não estava dizendo nada. E esse medo de tomar a decisão errada, de não seguir conforme a vontade de Deus, me paralisava. Me deixava estático, num lugar só, sem saber o que fazer. E isso acontece muito. Eu tenho visto muitas pessoas com a vida paralisada, sem saber o que fazer. A questão é que essa paralisia faz com que o mar da vida nos leve para todo lado. Essa paralisia faz com que a gente já esteja decidindo. Sim, porque estar parado é a decisão de ficar parado. Estar quieto é a decisão de ficar quieto. Como o Sartre disse, nós estamos condenados a decidir. E não decidir é uma decisão.
É a decisão de ficar parado, é a decisão de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Então, essa busca da vontade de Deus precisa ser enquadrada dentro da Escritura, e especialmente eu escolhi a vida do apóstolo Paulo para a gente olhar e ver como é que o apóstolo Paulo decidia então. Um homem de Deus, um homem que viveu experiências incríveis com Deus, como é que ele decidia? Será que Deus falava com ele assim toda hora? Será que um anjo descia para falar com ele toda hora? Ou não? Como é que esse Espírito Santo de Deus fala com a gente? Porque, por vezes, até a culpa nos assalta, né? Porque a gente fala, bom, se eu não estou ouvindo a voz de Deus, deve ser por conta minha culpa minha. Eu que não estou sabendo ouvir, eu não estou sabendo discernir. Talvez eu sou tão pecador que Deus não fale comigo. Nem sempre. Mas olha o texto, que interessante. Paulo, depois que se converte e ele entende a sua missão é pregar aos gentios, é pregar para aqueles que estavam fora de Israel, nos outros países, nas outras cidades. E ele viaja com seus companheiros. Lucas, que escreve o texto de Atos, provavelmente está nessa equipe missionária. Talvez Timóteo, talvez Tito, e outros que caminhavam junto com ele, Silas, quem sabe. E Paulo está aqui, na região da Frígia da Galácia, e ele diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Mas significava que ele tentou ir para a província da Ásia, e ele diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí ele vai para a fronteira da Mísia, para tentar chegar na Bitínia. E ele diz que também o Espírito o impediu. E aí eles contornam e descem para Mísia. E aí eles chegam a Troade. E já é noite e eles precisam dormir. Você percebe que o apóstolo Paulo aqui, ele não fica parado, esperando a vontade de Deus, esperando um anjo descer e se revelar, mas ele faz tentativas. Ele tenta ir para um lugar, e quando não dá certo essa viagem, ele percebe que Deus não quis que ele pregasse naquele lugar. E ele tenta ir para outro lugar, e quando essa outra viagem também não dá certo, ele crê que Deus também não queria que ele fosse para aquele outro lugar. E aí chega a noite, bom, agora ele precisa dormir, precisa descansar. Não dá para viajar à noite naquela época. Entende como ele se movimentava dentro daquele propósito de vida que ele tinha? Então a primeira lição a respeito do Espírito Santo de Deus nas nossas tomadas de decisão é: se nós já encontramos o nosso propósito de vida, se nós já sabemos em linhas gerais o que Deus quer da nossa vida, então a gente tem que caminhar, então a gente tem que andar, então a gente tem que seguir. Porque se a gente ficar parado, nada vai acontecer. E essas ondas da vida vão nos levar para qualquer lugar. E aí, uma coisa eu tenho convicção, de que nós temos responsabilidade sobre a nossa própria vida. Então, se você chegar no lugar errado, assuma a responsabilidade por seus erros. Porque Deus te deu inteligência, porque Deus te deu talentos, porque Deus te deu consciência para decidir, para saber o que você vai fazer. E Paulo tinha essa consciência: eu preciso pregar o evangelho. E quando não dava certo, bom, acho que Deus não queria que eu fosse, mas eu tentei ir para um lado, eu tentei ir para o outro. E quando ele dorme em Troade, ele tem esse sonho. E nesse sonho ele vê o varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele acorda, fala com os seus amigos e diz: eu já sei, não deu certo as outras viagens, porque realmente Deus não queria que a gente fosse para aqueles outros lugares. Mas agora eu tive um sonho para a gente ir para Macedônia. Então vamos embora, vamos comprar a passagem, vamos abastecer o carro, vamos nos programar, vamos pegar um mapa e vamos para Macedônia. E ele vai e prega o evangelho por lá. É interessante essa movimentação do apóstolo Paulo. Então não tem nada de bíblico você ficar parado, esperando um anjo descer, esperando a vontade de Deus, como se Deus fosse revelar cada passo da sua vida. Não, a gente vai caminhando, a gente vai decidindo, a gente vai seguindo em frente.
E de alguma forma, Deus vai se revelando neste caminho, nesta nossa jornada. E a gente precisa assumir, inclusive, essa parceria com Deus. Isso não quer dizer que você não vai orar e não vai pedir a vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não vai parar um pouco, respirar e tentar discernir o que Deus está te mostrando. Mas não significa que você vai parar, vai ficar paralisado. E muito menos significa que Deus tem uma rota e um destino para você. Porque Deus não traça destinos e nem faz de nós marionetes na mão dele. Deus nos dá liberdade. Deus, no máximo, traça propósitos. E dentro dos seus propósitos eternos, porque realmente Ele governa a história, Ele nos dá liberdade de decisão, liberdade de caminhos. E nós sim, somos responsáveis por cada uma das nossas escolhas. Olha só um texto anterior, uma decisão teológica importante no chamado Concílio de Jerusalém, quando os irmãos se reúnem para separar aquilo que era judaísmo daquilo que seria a nova fé, que nós chamamos hoje de cristianismo. E eles estavam decidindo então o que eles iam fazer. E aqui eu vou ler a decisão do concílio, quando eles dizem que pareceu bem a nós e ao Espírito a respeito dessa decisão. Deixa eu pegar aqui o meu esboço. Em Atos, no capítulo 15, em parte aqui das decisões do concílio, eles decidem a respeito do que eles deveriam se abster ou não. E eles dizem que pareceu bem a nós e ao Espírito essa decisão. No capítulo 15 de Atos. Os irmãos se reúnem, fazem um concílio e dizem: pareceu a nós, bem a nós e ao Espírito, decidir que nós devemos nos abster da imoralidade sexual, que nós devemos nos abster da comida sacrificada aos ídolos, e devemos seguir adiante. Basicamente, não precisava se circuncidar, não precisava se tornar judeu para seguir a nova fé. É interessante como Paulo mostra para a gente as decisões humanas, e como essas decisões humanas são respeitadas por Deus, porque Ele mesmo nos deu liberdade, livre-arbítrio, para decidir a respeito da nossa vida. E é por isso também que nós não somos fatalistas. Morreu porque Deus quis. Não necessariamente. Talvez o fulano quis. Talvez o outro o assassinou. Talvez o outro não deixou chegar a vacina a tempo. Não foi porque Deus quis, não. Não ponha na conta de Deus aquilo que é decisão humana. Não ponha na conta de Deus aquilo que foi a violência do sujeito lá. Não ponha na conta de Deus aquilo que humanamente tomamos o curso errado da história. Não podemos pôr na conta de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, que as tomadas de decisão vão se dando pelo caminho que a gente vai decidindo. Olha só um outro exemplo aqui. Abre aí comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 16. Um outro exemplo, ainda na vida do apóstolo Paulo. No final da carta aos Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 16, ele está escrevendo essa carta, 16, e os versículos especialmente 8 e 9, onde ele diz o seguinte. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 5, capítulo 16, versículo 5. Depois de passar pela Macedônia, onde ele tinha tido a visão, lembra? Teve a visão em Troade e foi para Macedônia. Depois de passar pela Macedônia, eu irei visitá-los, já que passarei por lá. Está falando para os crentes de Corinto. Talvez eu permaneça com vocês por algum tempo, até mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas fazê-los uma visita de passagem. Espero ficar por algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu uma porta para mim ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, além de
ter as suas decisões nas suas viagens. Ele escreve para os crentes de Corinto, dizendo: olha, eu estou planejando ir aí estar com vocês, talvez eu fique o verão, passe um tempo e talvez vocês me ajudem numa viagem outra que eu vou fazer. Porque era assim que ele fazia, ele visitava as igrejas e os irmãos levantavam ofertas para que ele fosse visitar outra, e a outra, e a outra. E ele diz: eu vou passar por vocês, e aí eu vou adiante. Agora, eu vou demorar um pouco aqui, porque me abriu uma porta muito importante. Parte da tomada de decisão que nós devemos ter em mente é o senso de oportunidade. Às vezes nós temos uma oportunidade do qual nós temos que decidir agora. Um convite de trabalho que a gente tem que decidir hoje. Uma oportunidade de bolsa de estudo que a gente tem que correr lá e fazer a prova. Uma situação específica que a gente tem que ir lá e agarrar a oportunidade. O apóstolo Paulo tinha senso de oportunidade. Então as suas tomadas de decisão consideravam essa realidade. Abriu uma porta aqui que eu preciso ficar nela. Eu preciso pregar o evangelho aqui. Inclusive é interessante que o senso de oportunidade de Paulo considera que, como se levantaram muitos desafios, ele entendeu que isso era um sinal da prova de Deus. Ele fala: abriu uma porta aqui para mim e tem muitos adversários. Isso significa que é o que Deus quer que eu faça. Do tipo, se tem muita oposição do lado contrário, significa que é isso mesmo que eu devo fazer. Olha que coisa interessante do senso da oportunidade do apóstolo Paulo. Agora, olha só mais adiante, ainda em Corinto, no capítulo 2. Um outro texto, esse texto é mais intrigante. Capítulo 2, versículos 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor tinha me aberto uma grande porta. Mais uma vez o senso de oportunidade de Paulo, né? O Senhor me abriu uma grande porta. Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Olha que interessante. Paulo chega num lugar, se dá conta que é uma grande porta, que Deus abriu, mas ele não entra por ela. Ele diz: eu não fiquei sossegado, porque o Tito não estava lá. Então eu me despedi do pessoal e fui para Macedônia. Fui procurar o meu amigo. Não fiquei na porta que Deus abriu. Interessante. Essa liberdade de decisão do apóstolo Paulo. E esse senso aqui não só de prioridade, aliás, não só de oportunidade, mas um senso de prioridade. Embora essa aqui seja uma porta que Deus abriu, eu tenho uma prioridade aqui que eu não posso sacrificar. Eu tenho esse amigo aqui que eu preciso encontrar. Eu tenho essa pessoa aqui que precisa estar comigo. E se ela não estiver comigo, eu não posso entrar por essa porta. Eu preciso recuar dela. Você imagina quando eu comecei a sonhar com essa igreja e comecei a considerar a possibilidade de plantar uma nova igreja? Não desceu um anjo do céu para falar comigo. E eu fiquei com medo. Vai, não vai? Como é que vai ser? Como é que não vai? E obviamente a gente consulta as bases, fala com pessoas. E especialmente com aquela que é minha companheira de vida. E se a minha companheira de vida não entrasse comigo nessa, não dava para eu entrar. Mesmo que fosse a porta divina, mesmo que fosse a porta escancarada, eu tenho uma prioridade, eu fiz uma escolha de vida. Eu fui lá no altar, eu disse que era uma vida, e era um casamento, e era uma união para a vida toda. Como é que agora eu posso sacrificar essa união por uma porta, ainda que seja uma porta que Deus abriu? Eu preciso ter senso de oportunidade, mas eu preciso ter senso de prioridade. O que vem primeiro? Que decisão vem antes? E a decisão familiar, a decisão do casamento, vem antes do ministério. Vem antes da escolha da igreja X, Y ou Z. E eu precisava estar muito consciente, muito aliançado nesse caminho. E obviamente, Deus nos dá liberdade para decidir.
Bom, diante disso então, diante dessa coisa do apóstolo Paulo ter essa liberdade de tentar ir para um lugar, de tentar ir para outro, de ter uma visão de um terceiro, diante dessa coisa de ter senso de oportunidade e saber olhar para onde seguir, diante dessa necessidade de ter prioridade, então como é que a gente decide? Como é que a gente decide efetivamente? Bom, a gente precisa colocar critérios para cada decisão. O primeiro critério para a decisão é aquilo que a gente chama de vontade moral de Deus. Ou seja, existe uma ética geral na Escritura. Existe uma vontade de Deus ampla para toda a humanidade. Por exemplo, os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada que é do nosso próximo, nem a mulher, nem os bens, nem os recursos. Então, esse quadrante, nós não precisamos perguntar para Deus se é vontade de Deus que a gente mate alguém. Nós não precisamos perguntar se é vontade de Deus que a gente roube alguém. Não é necessário perguntar para Deus se nós devemos pegar a mulher de alguém. Não é necessário perguntar para Deus se eu devo trapacear na minha empresa para subir um pouco na vida às custas da cabeça de alguém. Existe um padrão ético, uma realidade moral, uma vontade de Deus que está posta para todos nós. Uma vez eu escutei o absurdo de uma irmã que estava descontente com o seu casamento, e a gente estava num ambiente assim que tinha aquela coisa das revelações, das histórias, e aí ela, descontente com o casamento dela, ela falou: pastor, eu descobri uma coisa. Eu falei: fala, irmã, o que você descobriu? Que o homem que eu casei não era o que Deus tinha para mim, que o que Deus tem para mim é o outro, que é marido da outra. É ele que Deus tem. Eu casei errado, ele também casou errado, e agora a gente se encontrou. Olha o absurdo, e o pessoal ainda coloca Deus no meio. Eu acho que quando Deus fala assim: não coloca o meu nome em vão na boca de vocês, acho que Deus está falando dessas coisas. Acho que é dessas coisas que Deus está falando. Isso é clamar o nome de Deus em vão. Um absurdo desse. Então existe uma vontade moral de Deus que você já enquadra para a sua decisão. Primeiro critério: é ética, é moral, é consciência cristã. A gente sabe que tem coisa que combina com Jesus e tem coisa que não combina. E a gente inclusive tem que ser honesto o suficiente quando a gente quer fazer coisa que não combina, porque também acontece. Também tem decisão que a gente toma que a gente fala: Deus, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, isso aqui não tem nada a ver com o Senhor, isso aqui não tem nada a ver com nada. É eu mesmo que quero fazer essa besteira, tá bom? Então é eu. E assuma seu BO, assuma seu rolo, e não coloque vontade de Deus, nem Bíblia, nem Espírito Santo nessa sua história. Mas em geral, o primeiro critério é: peraí, Deus, o quadrante da Escritura já descarta esse esquema, já descarta essa trapaça, já descarta esse negócio aqui, já descarta. Então, é a primeira. Eu lembro de um critério ético que alguém citou, não sei quando, onde eu ouvi isso. Ele falou assim: um bom critério ético é aquilo que você pode fazer com a sua mãe vendo. Você é um bom critério ético. Aquilo que você não se envergonharia de fazer com a sua mãe vendo. Foi interessante, é um critério razoável da ética humana, aquilo que a gente não se constrangeria em fazer na frente da nossa mãe. Agora, o segundo critério é o que eu já falei do apóstolo Paulo, é senso de oportunidade. Calma aí, passa no critério ético, e é uma boa oportunidade, cara, deixa eu entrar por ela. Tem gente solteira esperando a vontade de Deus, a pessoa ideal para casar, e não chegou, e não vai chegar. Primeiro porque não existe a pessoa ideal para você, porque você não é a pessoa ideal para ninguém. Então já caiu aí as idealizações. E segundo, assim, não vai ter provavelmente uma revelação divina assim, mirabolante. Você tem que ir nos critérios. Critério ético, isso aqui combina com a Escritura? Combina com Jesus? Combina
com a Bíblia, essa relação, essa conversa, esse caminho. Segundo, oportunidade. Eu preciso ter senso de oportunidade. Eu preciso ter senso de que entrar por essa porta ou não entrar. Depois, eu preciso ter prioridade. Porque é fato, a gente precisa toda hora de tomar decisão. E se a gente estabelecer prioridades claras na nossa vida, a nossa angústia se reduzirá significativamente. Por quê? Porque aquilo que foge ou vai contra aquilo que a gente já sabe que tem que priorizar, está fora. Eu sei que eu tenho que priorizar na minha vida o meu serviço ao Senhor, o meu compromisso com a minha família, com a minha esposa e com o meu filho, e o ministério que Deus me deu, a igreja. Eu sei dessas 3 coisas. Qualquer coisa que atrapalhe isso, que atrapalhe a minha relação com Deus, que atrapalhe a minha relação com a minha esposa, e que atrapalhe a minha relação com a minha igreja, está fora. Não preciso pensar para dizer não, já está dito. Está fora da minha prioridade. Está fora disso que mas é a oportunidade maravilhosa de você ganhar muito dinheiro. Está dentro disso? Tem critério ético, tem senso de oportunidade, pode ser uma grande oportunidade, mas está dentro aqui das minhas prioridades? Ou atrapalha? Ou vai atravessar o samba das minhas prioridades? Se for atravessar o samba das minhas prioridades, está fora. Não preciso nem pensar. Mas você não vai orar para pensar nessa oportunidade? Só que você tem que largar a sua esposa, você tem que deixar seu ministério. Está fora. Não tenho o que pensar a respeito disso. Não tenho o que orar. Não tenho o que pedir a Deus sobre isso. Uns tempos atrás alguém me falou de uma oportunidade, um processo de sessão pastoral numa outra igreja. Não, obrigado. Não, mas não, está fora da minha prioridade. Já está claro aqui o meu caminho, já está claro aqui a minha prioridade, já está claro aqui o meu desenho de vida. Está fora, não faz sentido, não preciso nem me angustiar, não preciso nem importunar Deus com essa oração. Tem coisa que a gente nem importuna Deus com a oração, porque a gente já sabe que não tem nada a ver. Então, meus irmãos, a gente decide baseado nestes critérios. Então não fica aí esperando o anjo descer do céu, não fica aí esperando a experiência mística, não. Pode ser que Deus se revele de uma forma especial a respeito de alguma coisa na sua vida? Pode ser. Pode ser que você sinta aí que tem que tomar uma decisão diferente do padrão geral? Pode ser. Mas considere o critério da ética, da vontade moral de Deus. Considere se de fato é uma boa oportunidade ou é uma grande tentação por onde você está entrando. Porque às vezes a gente confunde oportunidade com tentação, né? Vamos ficar atento. Considere aquilo que você já tem certeza que é a sua prioridade, aquilo que você vai chegar diante de Deus e Deus vai te perguntar o que você fez. E eu tenho certeza que Deus não vai perguntar o que você fez com o seu carro, mas Deus vai perguntar o que você fez com o seu filho. Deus não vai perguntar o que você fez com aquele morador que está lá do outro lado do mundo, mas Deus vai perguntar o que você fez com sua esposa. Eu tenho certeza que Ele vai querer saber daquilo que é sua responsabilidade e deve ser sua prioridade. E aí, baseado nessas coisas, a gente decide. Baseado nessas coisas, a gente pode tomar a decisão em paz, na segurança e na liberdade que Deus nos deu. E assumir a bronca de cada decisão. Não preciso te dizer isso, que você deve ser adulta o suficiente para assumir sua decisão, para assumir a sua condição de pessoa livre para decidir cada coisa da sua vida.
Então eu quero orar, sim, para que o Espírito Santo que habita em nós te guie nas suas decisões. Mas a Bíblia te deu a chave. A vida do apóstolo Paulo hoje deu os critérios para a gente decidir. E a partir desses critérios a gente vai seguir. E não se paralise, não fica aí frisado, congelado numa posição, esperando pela vontade de Deus, quando você já sabe aquilo que Ele já revelou na Escritura e aquilo que a comunidade tem feito ao longo dos anos. Segue em frente, toma a tua decisão e, acima de tudo, tenha boas intenções diante de Deus. Porque a Bíblia também diz que se nós obedecermos ao Senhor, as bênçãos de Deus correrão atrás de nós e nos alcançarão. Essa é uma das promessas de Deus. Então, se você está com um coração obediente, se você está com um coração diante de Deus, existe algo da bênção de Deus que nos acompanha, que correm atrás de nós e que chegam até nós. Então, que a bênção de Deus te acompanhe, que a bênção de Deus corra atrás de você, diante das suas decisões, daquelas decisões que você faz debaixo do temor do Senhor, debaixo dos critérios das Escrituras Sagradas, por onde você anda, por onde você caminha. Amém? Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra, pela vida do apóstolo Paulo, que homem de Deus extraordinário, que nos ensina sobre decisões. Que o Espírito Santo de Deus fale a nossa consciência, fale ao nosso coração, e ajude-nos a decidir, Senhor, cada coisa, cada passo da nossa vida, debaixo dos critérios, debaixo da Tua vontade, segundo a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a seguir em frente, abrindo as portas, Senhor, por onde a gente deve entrar, e fechando aqueles buracos aonde a gente pode cair. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você siga firme aí nessa série. Se você perdeu algum episódio, volta lá no YouTube para assistir. E em breve a gente começa uma nova série juntos. Deus te abençoe. Até semana que vem.